Olá, rede. Nesse vídeo eu quero demonstrar sobre um circuito aqui para melhoria de chaveamento de transistores, que é o circuito de Speed Up, que é a adição de um capacitor aqui em paralelo com o resistor de base do transistor. Qual que é a ideia desse circuito? É justamente diminuir aqui o tempo de transição que eu tenho aqui da tensão de positiva até próximo ao zero, tá? No circuito aqui no transistor. Qual que é a ideia, né? Quando eu colocar aqui o capacitor em paralelo, nós vamos observar que ele vai funcionar praticamente como diferencial aqui, de forma que eu vou... Deixa eu dar uma shot que é mais fácil. De forma que eu vou verificar aqui uma descida mais acentuada do sinal. Então, deixa eu colocar para rodar de novo. Nós podemos observar aqui, está rodando agora. Eu vou abrir o capacitor. Observa que ele aumenta o tempo aqui. Se eu colocar o capacitor, ele faz com que o sinal fique mais inclinado, de forma que eu desligue mais rapidamente o meu transistor. Tá? Então esse aqui é na transição de descida. Eu vou colocar aqui agora na transição de subida. Nós vemos a mesma relação. Na transição de descida, tá? Deixa eu colocar aqui de volta a transição de descida. Quando eu abro o capacitor, está descarregado, né, tudo mais aqui. Quando eu ligo o capacitor, é como se o capacitor funcionasse aqui como um curto, de forma que a tensão, a corrente, no caso aqui, que flui pelo capacitor, chega mais rápido no transistor, um pouco maior, um pouco mais de intensidade, forçando o transistor a desligar mais rapidamente. E também agora na transição de subida, quando eu volto aqui o valor para cima, né, no caso aqui para 5 volts, o meu transistor está sendo aberto, e aqui no caso aparece uma tensão negativa, aproximadamente menos 4,3 volts, que é a tensão de carga sobre o capacitor. Isso faz com que o transistor ele corte mais rapidamente, tá? De forma que eu consiga aqui melhorar meu tempo aqui de minha transição de subida e também melhorar aqui a velocidade da minha transição de descida. Aqui dá perto, ele tem um pouco maior, quando eu aciono aqui, ele fica um pouco menor. Pontos desse circuito aqui. Primeiro, para transistores aqui, por exemplo, o BC548, eu fiz o teste com 548, com BD169 e com TIP 122. Essa habilidade aqui, vamos dizer, essa técnica, ela não funciona muito bem quando eu tenho resistores menores. Por exemplo, quando eu tenho uma corrente de base maior, vou colocar aqui 1K, vou colocar aqui para rodar novamente, nós vamos ver que a transição ela não vai se modificar. É muito pouca variação. No máximo na transição de subida. Ele tem uma pequena variação, mas é muito pequena, e ele não sofre essa alteração de forma muito brusca. Por quê? Porque como eu já estou trabalhando aqui com uma corrente um pouco mais elevada na base do transistor, ele já conduz mais rapidamente. Então, para aplicações em que eu precise de uma corrente um pouco mais baixa, no caso, uma menor corrente, mas eu preciso ter essa velocidade, então eu implemento esse capacitor para melhorar isso. Agora, no caso aqui do BD, eu tenho do BC548, eu tenho aqui 5 volts de entrada, menos o 0,7 aqui do diodo, dividido por 1K, eu tenho 4,3 mA. Então ele já conduz melhor. Isso aqui eu consigo ver na prática também. Eu vou demonstrar isso aqui daqui a pouco. Uma outra questão que eu achei muito interessante aqui foi o seguinte. Em sistemas de simulação, observe que eu não estou simulando no Falstad isso aqui, porque o Falstad não consegue pegar velocidades muito baixas de chaveamento. Então o Proteus ele já me dá essa condição. Mas quando eu trabalho aqui em sistemas que eu estou chaveando, se eu colocar uma chave estática sobre o meu circuito, o capacitor ele não aparece a transição. Vou colocar aqui o C, para a gente ver aqui, vou colocar um one shot. Quando eu faço a transição, a gente não vê esse diferencial que aparece aqui, no caso, né, do capacitor, porque talvez eu esteja trabalhando com uma chave estática. Se alguém já viu esse tipo de aplicação em algum lugar e tiver uma ideia desse motivo, tá? Eu não tenho ainda a ideia por que isso ocorre, mas eu percebi que ele não funciona bem quando eu trabalho com uma chave estática.
Olha lá, ele não faz o diferencial com o capacitor. O capacitor conectado tudo, mas ele não faz essa curva que ele faz aqui, né, de quase um impulso aqui no caso, mas de carga e descarga do capacitor, como ele faz aqui com o circuito rodando diretamente pela oscilação. Então, esse é uma única diferença só, que eu não consegui demonstrar isso com chave. Eu vou demonstrar isso aqui agora na parte prática, para a gente ver ele funcionando. Demonstrando agora a parte prática com o capacitor aqui de aceleração para reduzir o tempo de transição de subida e de transição de descida do transistor. Tá? Aqui eu estou com o BC548, um resistor aqui de 10K. Aqui está a minha curva, observa que ela está um pouco abaulada aqui até ela chegar próxima ao zero. Eu vou colocar aqui agora o capacitor. E nós vemos que a curva agora ela se torna mais reta aqui, com uma inclinação maior, de forma a chegar próximo do zero. Vou retirar aqui o capacitor para a gente ver. Então, observa que a curva ela sofre uma pequena alteração. Eu acabei de fazer uma medida aqui com o multímetro para verificar a corrente. No caso aqui, quando eu adiciono o capacitor ou não há alteração no valor da corrente. Tá? Então isso daqui, qual que é a ideia? Como eu tenho aqui um Arduino, né, com uma corrente aqui de 10K, um resistor de 10K, eu tenho aqui aproximadamente 460 microamperes para acionar o transistor. Suponha que seja um transistor um pouco maior. Eu fiz um teste agora, por exemplo, com o chip 122, com um resistor aqui de 10K, essa curva aqui fica gigantesca, mas eu limito a corrente que puxa aqui na porta do Arduino. Então, quando eu coloco o capacitor, eu aumento essa velocidade. Tá? Então, eu aumentei essa velocidade mantendo aqui a mesma corrente, tá bom? A próxima ideia que eu falei na parte teórica ali da simulação é colocar um resistor menor. Quando eu coloco esse resistor menor, eu estou aumentando a corrente aqui na base do transistor. Então, vou colocar aqui um resistor de 300. A gente vê que a inclinação ela fica praticamente igual à inclinação do capacitor, tá? Adicionado capacitor, porém eu aumento aqui a corrente de carga da base. Então, aqui eu estou colocando 300 ohms. Então, agora tem uma corrente bem maior do que com 10K. Tá? Então, essa é a ideia aqui do capacitor. Speed-up aqui no caso, o capacitor de aceleração, para melhorar aqui a forma de onda de subida e descida, de transição de subida e descida do transistor. Eu vou demonstrar aqui agora também a transição de subida, para nós vermos que ele também sofre uma alteração. Vou colocar aqui agora a transição de subida. Observa aqui agora o valor negativo do chaveamento. Vou tirar, ele fica um pouco mais abalado. Quando adiciono, ele fica um pouco mais inclinado aqui, até chegar próximo dos 5 volts. Nós vemos aqui o valor da tensão, que ele chega até próximo de menos 4 volts. Como aqui está no osciloscópio, menos 4. Demonstrando aqui o chaveamento. Então, se eu tirar, ele demora um pouco mais. Se eu colocar aqui o capacitor, ele adianta um pouco o processo. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar.